Bom, agora nós vamos falar desse caso, deste condomínio. A Keila foi fazer uma matéria com a dona Judite Almeida Bispo, que mora em um lugar que se transformou em um condomínio. Isso pode estar acontecendo com você também. Acompanhe. O Colonial Village em Cotia, na Grande São Paulo, é um luxuoso residencial com mais de 200 construções, a maioria de alto padrão. São belas e imponentes casas à beira de um lago, todas monitoradas 24 horas por dia. A entrada é controlada por uma cancela na portaria. A segurança reforçada e outros benefícios têm preço. E é justamente a cobrança por estas melhorias que tira o sono de Dona Judite. Tô tomando calmante. Tô tomando calmante, mas se eu não tomo, eu não consigo dormir. Ela ainda não pagou nenhuma prestação do carnê com uma dezena de parcelas no valor de R$ 54, que foi distribuído no mês de junho. A dona de casa, viúva há 1 ano e acometida por vários problemas de saúde, conta com pesar que sofre represálias dos vizinhos por reclamar das tarifas. Os meus filhos, eu tenho bastante filho, mas ninguém pode me ajudar. Tem filho desempregado, nora desempregada que fez curso e não consegue serviço, que tinha certeza, se eu estivesse ganhando bem, eles me ajudariam. Dona Judite revela que, diante da recusa, um deles chegou a sugerir que ela deixasse o condomínio. Hoje eu fui conversando com a mulher, ela falou para mim assim, quem não pode pagar pode ir embora, e deixou eu mais preocupada ainda. E a dona de casa conta que já começa a pensar nesta hipótese. Viver num lugar triste, é melhor a gente mudar, né? O presidente da Associação das Vítimas de Loteamentos e Residências do Estado de São Paulo revela que a inadimplência ronda uma centena de moradores do Colonial. São pessoas que, como Dona Judite, não aceitam a cobrança. De 200 e poucas propriedades, apenas 120, 130 pagam. Então tem em torno de 100 pessoas que não concordam em pagar taxas ilegais. Enquanto o acordo não acontece, Dona Judite se perde em lembranças observando a Casa Rosa, que o marido derramou tanto suor para erguer. Que situação, Celso. Pois é, Olga, eu acho que desumano. Ela vai conversar com a gente, né? É totalmente desumano. A gente tem que considerar, em primeiro lugar, o seguinte. Me parece que nesse caso não é um condomínio, é uma associação. Isso acontece muito, né? O pessoal se une, monta uma associação, registra a associação num cartório de títulos e documentos e faz o fechamento das ruas. Cerca com muros, fecha as ruas e põe cancela para entrada e saída. Bom, em primeiro lugar, para acontecer isso, ou seja, para fazer o fechamento de tudo, tem que ter 100% de aceitação. Aqui em São Paulo, no bairro Morumbi, tem muito disso, né? Tem muito. 100% de aceitação. Se um morador se recusar, né, ao fechamento, então não pode fechar. Começa por aí. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, até cumpre isso. Se um se recusar, se não tiver 100% dos moradores assinando o documento dizendo que quer o fechamento com cancela, para dar mais segurança para a localidade, eu acho que é importante, inclusive isso, tem o lado bom dessa história, mas veja bem, se 100% não quiser, não fecha. Agora, veja, condomínio, para existir o condomínio, tem que ser registrado esse condomínio. No registro de imóveis, tem que se registrar. Quando já existe gente morando, não é condomínio, a não ser que por força de lei municipal. A gente precisa estudar o caso dela direitinho. De uma forma ou de outra, isso fere a lei maior do Brasil, que é a Constituição. A Carta Magna é a maior lei, a lei que está acima de todas as leis brasileiras, das leis complementares, das leis ordinárias, é a Constituição. E o que diz a Constituição brasileira em relação ao caso dela? Olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, em primeiro lugar, ela não está obrigada a isso, né? Depois, isso no artigo 5º, inciso 2º. No inciso 20º, diz o seguinte: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado às entidades associativas. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Portanto, se houver uma associação lá, ela não está obrigada à associação, muito menos ao pagamento. Se a maioria quer fechar, e ela concorda com o fechamento. Se a maioria quer dividir as despesas e concordam com a divisão, ela necessariamente não precisa pagar. Porque ela já morava lá, inclusive. Já morava. Também, Ela, né? em primeiro lugar, já tem direito adquirido, né? Ela já tem direito adquirido. Então, ela não está obrigada ao pagamento. Como se não bastasse tudo isso,
Diz a Constituição o seguinte, com relação à cancela. É livre a locomoção no território nacional, ou seja, o direito de ir e vir, para onde você quiser. Livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, e é o que nós temos agora, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Quer dizer, você tem direito de ir e vir dentro do território nacional. Então a cancela, por exemplo, amanhã não pode o porteiro do condomínio dizer, olha, eu não vou abrir a cancela para a senhora, porque a senhora não paga, não é nem condomínio, deve ser associação. Vamos ver, a dona Judite está na linha. Vamos falar com ela. Dona Judite, bom dia. Bom dia. A gente estava vendo aqui a sua casa rosa tão bonita, um lugar tão bonito, mas está tão complicado de viver aí, né? É complicado. Associação. Pois é, muito menos sendo uma associação. Para ser condomínio tinha que ter 100% de aceitação, ou seja, todas as pessoas tinham que ter aceitado a construção do condomínio. Se é uma associação, você não está obrigado ao pagamento e não está obrigado a ficar associado a essa associação. Viu? Mas eles querem te obrigar. O que eles fazem? Eu agradeço vocês me esclarecer, porque eles estavam mandando cartas que se a gente não pagasse, que é pro jurídico, né? E isso me preocupava, eu fico preocupada, mas agora com essa ajuda de vocês, eu vou conversar com alguém, porque eu falava, eu não sou obrigado e não posso, porque se eu pudesse aqui é um paraíso mesmo, porque as mansões que tem aqui, a minha é uma casinha bem simples, mas tem mansão muito linda que eles podem pagar. E minha rua é de terra, é barro, é chuva que cai, a água vem pro meu lado. E a gente é obrigada. Eu estou pagando asfalto sem ter asfalto. Veja bem, é importante isso, sabe? Inclusive até porque eu estou vendo que a senhora é uma pessoa simples, né? E pode ter até assinado alguma coisa que não tinha vontade de assinar. De uma forma ou de outra... Por não saber. Veja, de uma forma ou de outra, eu vou pedir para a senhora entrar... nós vamos entrar em contato com a senhora e o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor vai fazer uma carta oficiando a associação, dizendo que se a senhora está inscrita, sem saber que está inscrita na associação, a senhora está se retirando da associação, desobrigada nos termos da Constituição brasileira, ou seja, do que diz a lei maior. E a senhora não está obrigada a pagar. Não é nem porque a senhora não quer pagar, eu tenho certeza disso. É porque a senhora não tem condição de pagar. Não tem. Pois é, como é que a senhora pode pagar? É R$70? Quanto é o... É 71 que eu pago. E mais de 140 por mês, que eles compraram um terreno na portaria e manda para todos nós, todo mundo aqui. Dona Judite, a senhora não está obrigada ao pagamento. Nós vamos... O Celso vai lhe ajudar, dona Judite. É importante dizer, se eles quiserem manter a estrutura, eles podem manter. Não vale a pena brigar com a senhora, porque brigar com a senhora vai fazer com que eles tirem as cancelas e abram as ruas. Então. Entendeu? Porque é direito seu, está na Constituição. Então não vale a pena brigar. O que eles têm que entender é que quem não tem condição de pagar não vai pagar e não pode ser colocado na situação que foi colocada a senhora dizer, olha, se não pagar, que saia daqui. Não existe isso. Não está mais sozinha, o Celso Russomano vai lhe ajudar. Obrigada. E uma outra coisa que a gente lhe pede, dona Judite, por favor, não pague nada, não assine nada e não vá embora de casa. Tá bom. Por favor, essas 3 coisas. Não faça nenhuma delas, nem saia daí, nem pague absolutamente nada. E também, a senhora vai ficar em contato conosco aqui, com o Celso Russomano, com a equipe dele. Nós vamos resolver o problema e vamos voltar aqui para mostrar o que aconteceu. Importante é dizer o seguinte, se eles quiserem manter a associação, manter as cancelas, etc., eles podem fazer isso para a segurança de todos, não tem problema nenhum. Nós não queremos brigar com eles em relação a isso. Nós queremos sim o seu direito. O direito dela, né? O seu direito. Né? Ok? Acontece que brigar com a senhora, se for para brigar para valer, eles vão perder o direito, inclusive, de manter as cancelas, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigadão. Quando eu fui numa reunião, o comendador falou que ninguém tem direito de pagar em associação. Quando entra em um condomínio, aí você já entra sabendo que você vai pagar. Exatamente. Falou muito bem. Isso me deu força. Exatamente. Fica tranquilo, nós vamos te ajudar. Tá bom, obrigado mesmo. Deus que pague a vocês. Imagina, fica com Deus. Um beijo. Amém mesmo. Você sabe, Celso, vendo a foto aqui da dona Judite no jornal, ouvindo a fala dela, é desesperador, porque a única coisa que ela tem é o seu teto. A dificuldade, ganhando salário mínimo, os filhos fazendo faculdade, aquela dificuldade toda de mais uma brasileira, não é mesmo? Imagina da noite pro dia ela ficar ameaçada, né? Não está satisfeita, vai embora. Isso é uma ameaça. Não, peraí, não é assim.